No ano passado, passei mais de 300 horas construindo um reino subterrâneo gigante com tema élfico. Então, para começar o ano novo, pensei em montar esse super mega corte, combinando todas as partes para fazer o que quase poderia ser um longa-metragem. Esta construção incorpora muita história de fundo e conhecimento, então pensei que seria muito interessante combinar tudo isso em um enorme vídeo de construção de Minecraft. E como prometido, estou trabalhando no próximo capítulo desta série, Reino Subaquático. Mas antes de mergulharmos nisso, sente-se, relaxe e aproveite esta aventura de construção do Minecraft. Você já explorou no Minecraft, encontrou uma caverna e se perguntou o que poderia estar lá embaixo? Bem, neste vídeo, trabalharemos em um dos maiores projetos de construção que já realizei em muito tempo, onde construirei um reino subterrâneo inteiro. Agora, para que essa construção funcionasse, eu precisaria de muito espaço. Então comecei a criar uma caverna gigante personalizada usando o World Painter. Se você não conhece este programa, ele é particularmente bom para fazer grandes quantidades de edição de terreno, sem travar o jogo várias vezes na tentativa de fazer isso dentro do jogo. De qualquer forma, usando este programa, consegui criar uma caverna personalizada com o fundo tocando a rocha e o lado superior atingindo a altura mundial. Preenchi o vazio cavernoso com grandes estalagmites e estalactites e criei várias áreas elevadas, onde o reino residiria. Com o mundo preparado, tínhamos uma base para trabalhar, agora é hora de preenchê-lo. Decidi preencher o fundo da caverna com algumas camadas de água e então transformei o bioma em um pântano, tornando-o escuro e sombrio. Brinquei com muitos conceitos sobre como queria tematizar essa construção e acabei estilizando-a com uma vibração fantasiosa, mítica, quase élfica. Então pensei em fazer uma seleção de cogumelos grandes, coloridos e brilhantes para espalhar pela base da caverna. Isso não apenas iluminaria um pouco as coisas, mas também adicionaria um pouco de variedade de cores a esse deserto cinza. Esta grande seção elevada de terreno na parte de trás da caverna está reservada para o castelo principal. Então comecei a planejar um guia circular para as paredes seguirem. O que, ao fazer isso, me fez perceber que precisava expandir bastante as fundações do terreno para sustentar o reino real. Então, usando esse guia, construí vários arcos. Lutei muito nesses estágios iniciais para descobrir o que realmente queria fazer com a construção. Mas, eventualmente as coisas deram certo e comecei a seguir em frente. Concentrando-me na frente, comecei a construir grandes torres de guarda. Esta seria a entrada principal do reino, então eu precisava de algumas torres grandes e intimidantes para protegê-la e combinar com as torres de guarda. Levantei as paredes circundantes e segmentei-as com estes suportes de tijolos de pedra que se cruzavam. Eu também adicionei isso porque senti que o reino precisava de uma base de suporte um pouco mais robusta, especialmente com todos esses arcos perto da parte inferior. Falando em arcos, há um propósito para eles. Cavo um pouco o terreno e, misturo os arcos com o solo, fazendo com que pareça um pouco mais natural. Em seguida, cavo uma grande área sob as fundações do reino para encontrar um lago. Dessa forma, eu poderia deixar a água escorrer do lago e passar por cada um desses arcos pela face do penhasco, o que achei que daria um belo efeito. Com as fundações do reino concluídas, pensei que seria melhor focar na criação da ponte que leva à entrada. E como você pode ver, há uma enorme lacuna a ser preenchida. Passei muito tempo nesta ponte mexendo nela, tentando fazer a curva perfeita para que ela se conectasse ao terreno nas duas pontas. Eventualmente, consegui um caminho suave e construí um cilindro para conectar a parte inferior da ponte. Isso funcionaria como a principal forma de suporte, e eu realmente queria fazer com que parecesse natural, fazendo com que se parecesse com as estalagmites ao redor e mantendo aquele estilo de fantasia. Eu arrumei as coisas e fiz a conexão em cada extremidade, se misturar um pouco mais com o terreno. Voltando às torres de guarda, decidi editar um pouco o projeto para combinar com o tema dos futuros edifícios que iria produzir. Em vez de optar por uma torre quadrada em estilo de fortaleza, finalizei com este telhado arredondado e adicionei uma seção de torre menor em cima dela. Então, descendo para o outro lado da ponte, copiei a mesma torre aqui e editei-a em uma portaria. As fundações da torre pendem ligeiramente sobre a face do penhasco, então eu as coloquei em sintonia com o terreno natural. Assim que terminei com as torres de guarda, percebi que precisava haver um caminho para a ponte principal. Então decidi ligar as outras ilhas com as suas próprias pontes. Segui um tema semelhante ao da ponte principal, construindo pontes suavemente curvas e adicionando algumas pedras por baixo para fornecer suporte e criar, uma aparência mais natural e incorporada. Assim que terminei as pontes, pensei em seguir em frente e fazer a entrada da caverna de uma forma mais natural. Então, contra a parede do fundo, adicionei um caminho inclinado embutido na face do penhasco para fornecer uma entrada para a caverna que conecta a primeira ilha.
Como você pode ver, temos muito espaço para trabalhar aqui, então por favor comente suas sugestões sobre o que eu poderia construir neste reino. Vou empurrar o barco aqui e pedir 0 curtidas. Se conseguirmos alcançar isso, então terminarei este reino, e você poderá até ver algumas de suas próprias ideias na segunda parte. A seguir, começo a planejar as fundações para os edifícios desta seção. Eu queria manter o mesmo estilo circular das torres de guarda, inspirando-me na minha própria interpretação do seu estereotipado castelo mítico. Foi demais. Em vez de apenas criar sua torre cilíndrica básica, adicionei alguns pilares salientes para atuar como suportes e como pequenas torres próprias, bem como para tornar a forma um pouco mais interessante. Brinquei com os detalhes dessas mini-torres, incluindo algumas paredes e cercas para adicionar profundidade. E então coloquei alguns degraus ao redor de toda a torre e comecei a gravar um desenho para as grandes portas, que refletia em todos os lados da torre. À medida que avançamos para o próximo nível, como você pode ver, projetei de maneira semelhante ao primeiro, mas um pouco menor para criar um efeito de camadas em camadas. Passei a estabelecer algum suporte para o telhado maior que havia planejado antes de construir manualmente um pouco de vidro. Acho que você poderia chamar de uma forma semi-elíptica, em oposição a uma semi-esfera regular. Copiei isso, e com isso, o formato básico da cúpula estava completo. Com o formato da cúpula definido, comecei a adicionar algumas vigas de suporte na parte superior, e trabalhei para adicionar alguns detalhes à parede que sustenta o telhado. Depois de completar a estrutura da cúpula, construí este pequeno telhado para assentar antes de adicionar um piso e deixar um buraco no centro para olhar para baixo através da torre. Para tornar as coisas um pouco mais interessantes, pensei em conectar mais algumas torres ao nosso edifício principal usando algumas pontes. Usando o World Edit, construí um círculo de vidro como orientação para poder ver onde construir essas torres e em que eixo. Mantendo o mesmo tema cilíndrico, construí uma torre em um estilo semelhante para manter as coisas bem amarradas. Finalizando com um projeto de telhado como o do prédio principal, conectei a ponte e adicionei uma porta antes de copiar o pequeno. Torre mais 3 vezes, inclinando cada uma das pontes em direção ao edifício principal. Chegou então a hora de arrumar o interior da torre principal, começando pelo piso. Como deixei um grande buraco no último andar, achei melhor deixar o andar térreo um pouco mais interessante. Então, comecei a gravar um padrão no chão e preenchê-lo com concreto cinza claro e cinza. Depois cobri com vitral da mesma cor e finalizei com a borda de pedra. Em seguida, eu criei uma varanda circular para o próximo andar e cobri as paredes para que fiquem brancas para arrumar as coisas. Acima. O centro do desenho do piso me lembrou um olho, então pensei em uma forma de incorporá-lo ao resto da construção, colocando um farol no centro, que entrará em ação um pouco mais tarde. O que seria de uma grande construção como esta sem estátuas? Então pensei em uma maneira de adicionar um pouco de lei a este reino, e comecei imaginando o conceito de um cavaleiro cravando sua espada no chão, de alguma forma fortalecendo todo o reino. Brinquei com diferentes formatos para esta estátua, fazendo vários ajustes, até ficar satisfeito com as proporções. E depois de fazer muitas alterações, adicionei um manto fluindo sobre os ombros do cavaleiro, antes de espelhar a estátua ao redor da torre. Eu imaginei os 4 cavaleiros em algum tipo de missão para aproveitar a energia de uma estrela inferior gigante, indicada pelas estrelas inferiores regulares presas às suas espadas. Os cavaleiros continuam sendo os guardiões do reino, tendo comprometido suas vidas para proteger a fonte de energia que flui das espadas através do farol e para a gigante estrela inferior. A estrela inferior, abrigada pela cúpula de vidro, aproveita o poder criado pelos 4 cavaleiros abaixo, alimentando o reino mítico. Terminei o resto das paredes, dei um interior mais decorativo e acrescentei um pouco de iluminação e uma escada em espiral em cada um dos níveis. Finalmente, adicionei alguns grandes pilares de sustentação ao piso térreo para completar o edifício principal. E com isso, vamos dar uma olhada no que temos até agora. Relembrando o vídeo anterior, aceitei as sugestões de vocês e combinei-as com algumas das minhas. Decidi que o melhor lugar para começar seria adicionando um pouco de luz. Então, para começar, fomos até o topo da caverna, que, aliás, atinge a altura do mundo, e começamos a cinzelar, gravar. Em uma fenda que atinge a maior parte do teto da caverna, começando pela ponta do castelo, onde o farol atinge a rocha, agindo como se ela tivesse sido totalmente cortada e dividida, abra o topo da caverna. E como você pode ver, é bem grande. Agora que esbocei o padrão, lá em cima,
Fui capaz de esculpir o resto da rocha para que ela se formasse como teias de aranha na fenda principal, deixando um pouco mais de luz se espalhar por toda a caverna. Eu sei que alguns de vocês sugeriram essa ideia para deixar entrar um pouco de luz natural, e eu tive que concordar. Fazer isso não apenas ajuda a iluminar um pouco as coisas, mas também torna a construção mais atraente, em vez de um terreno baldio cinza escuro. Para finalizar a enorme fenda, adicionei algumas folhas longas penduradas em cascata para dentro da caverna. Eu queria criar a impressão de que a natureza estava entrando na caverna e o ambiente externo a reivindicava de volta. Como você pode ver, saí até o fundo da caverna para trabalhar em uma parede plana. Fiz isso para começar a fazer vários aglomerados de cristais brilhantes. Muitos de vocês parecem gostar dos cogumelos brilhantes multicoloridos que eu fiz anteriormente e espalhei pelo chão da caverna, e eu queria, para adicionar alguns fragmentos de cristal saindo das faces das rochas, então pensei, por que não fazê-los brilhar um pouco também? Enquanto estou nisso, tentei fazer variações suficientes no tamanho dos fragmentos e na quantidade em cada cluster. Do contrário, as coisas poderiam começar a parecer um pouco repetitivas, usando o mesmo cristal nas paredes da caverna. Com os aglomerados de cristais coloridos e brilhantes prontos, decidi adicioná-los na parte de trás da caverna, priorizando a face rochosa abaixo do castelo e gradualmente tendo. Eles se dispersam em cada direção. A colagem em cada grupo exigiu alguns ajustes para que ficassem nivelados com a parede, mas depois que espalhei cristais suficientes e obtive uma boa mistura de diferentes ângulos e tamanhos, terminei adicionando uma leve camada do mesmo vitral, roxo e magenta, ao redor da rocha para sugerir fragmentos menores dentro da rocha também. Agora, decidi incluir este clipe porque foi minha tentativa inicial de produzir uma estátua humana. No entanto, se você ainda não sabe, subestimei severamente o tamanho deste vasto espaço cavernoso e tornei a estátua muito pequena. Então era hora de descartá-lo e começar de novo. Às vezes, sua construção pode não parecer muito correta e exigir um pouco de tentativa e erro até que você consiga fazer a bola rolar. Então reiniciei e comecei a esculpir a estátua em escala maior. Bloqueei o tronco e os braços aproximadamente para ter uma ideia do posicionamento antes de prosseguir e focar na cabeça. Se você ainda não adivinhou, decidi basear esta estátua na estátua do Atlas Globe, da mesma forma que a estátua do Atlas que fiz ao transformar a base de Minecraft do PewDiePie. Este, entretanto, estava em uma escala muito maior e em uma pose ligeiramente diferente. Por causa do posicionamento desta versão do Atlas, no entanto, tornou as coisas bastante difíceis, não apenas com as proporções das partes do corpo, mas também com o trabalho em diferentes ângulos, especificamente na criação da cabeça. Eu realmente me esforcei para obter uma estrutura facial adequada ao trabalhar nesse ângulo, então decidi construir a cabeça em um eixo normal e, uma vez feito isso, girá-la em um ângulo de 45 graus e a partir daí posso fazer ajustes quando necessário. Mesmo depois de fazer tudo isso, porém, ainda não estava exatamente como eu imaginava. Então, depois de muitos ajustes, finalmente colei a cabeça recém-criada de volta no torso da estátua. Com a cabeça posicionada no corpo, comecei a ajustar as partes existentes do corpo que criei anteriormente. Reposicionei e mudei ligeiramente o ângulo do antebraço, fazendo com que as mãos correspondessem aproximadamente ao mesmo nível de altura do topo de sua cabeça. Continuei então a gravar seu corpo, tentando esculpir seu torso, acrescentando ainda mais músculos e definição onde deveriam residir na anatomia humana real. O que significa que até definir sua caixa torácica e coluna vertebral, eu então trouxe para frente uma de suas coxas e comecei a fazer as pernas. A perna da frente posicionada em um ângulo de 45 graus, com a perna de trás dobrada para baixo, como se ele estivesse sentado sobre os calcanhares. A parte mais difícil ao fazer uma estátua em uma pose dinâmica como esta é descobrir seu centro de massa, para que faça sentido lógico suportar o peso e, o equilíbrio do personagem e ter certeza de que tudo está em proporção. Claro, termino a segunda etapa e faço alguns pequenos ajustes aqui e ali, até conseguir uma versão final que me agrade. Em vez de ter Atlas apoiando e segurando o globo como normalmente faria, como faz na imagem de referência, eu queria que ele parecesse esculpido pelo homem em um grande pilar de pedra, e ao fazê-lo, parecesse que ele estava segurando o teto da caverna. Agora, foram necessários alguns ajustes, é claro, mas assim que coloquei a estátua no lugar, copiei-a e espelhei-a para o outro lado da ponte, imitando-o segurando o pilar de pedra. Bem, brinquei com a ideia por um tempo, mas não tinha certeza de como queria que ela ficasse. Originalmente, eu iria esculpi-lo em uma estaligmite e misturá-lo com alguns blocos de musgo e paralelepípedos. Mas depois de um tempo, achei que seria melhor colocá-lo em um pilar de pedra simples e limpo. Dessa forma também fez com que a estátua parecesse ter sido martelada e esculpida no sólido pilar por escultores. E uma vez feito isso, simplesmente espelhei para o outro lado mais uma vez. Devido à enorme fissura no teto da caverna e à entrada de luz natural, eu queria incluir um pouco da mãe natureza e vegetação na área onde a luz chega.
Então incluí a única árvore que conseguiu crescer nas profundezas da caverna. Como esta seria a única árvore, decidi que deveria ser uma bela árvore. Então construí um tronco personalizado e fiz alguns galhos principais que se espalharam em todas as direções diferentes. E a partir daí, construí muitos outros galhos menores. Construí deliberadamente a árvore ligeiramente inclinada para a área exposta à luz natural, como se estivesse buscando um pouco de luz solar. Usando uma variedade de folhas, terminei a árvore e a reposicionei antes de adicionar algumas lanternas penduradas para ajudar a iluminar um pouco as coisas e adicionar ao clima de fantasia. Por último, comecei a traçar um caminho ligando as pontes e a colocar um pouco de grama para cobrir a área. Eu queria fazer algumas pequenas alterações no design do castelo, pois queria que o design fosse transferido para alguns dos principais edifícios do reino. Então mudei o material principal de pedra para concreto branco e troquei todos os telhados de carvalho escuro por telhados escuros de prismarine, para melhorar novamente o fator fantasia. Além disso, acho que ajuda a adicionar um pouco mais de cor para se adequar ao tema futuro desta construção. Então, anteriormente eu deixei esta área como uma lousa plana e limpa, mas agora é hora de preenchê-la com uma pequena vila. Se você ainda não percebeu, estou optando por um estilo élfico em todos os edifícios até agora, e no castelo principal também. Portanto, todas essas casas de aldeia têm o mesmo estilo e tema, usando o mesmo concreto branco, tijolos de pedra, madeira de carvalho escuro e prismarine escuro para combinar com o castelo. Como não há muito espaço para trabalhar nesta plataforma elevada, eu queria que cada um desses edifícios fosse feitos sob medida e únicos, embora ainda contenham um pouco de personalidade e caráter para combinar. Este estilo de construção é muito diferente de como costumo trabalhar. Por isso foi um desafio criar designs interessantes para cada casa, sem que parecessem uma casa rústica ou medieval genérica. Eu precisava quebrar as planícies de grama sólida, então bifurquei alguns caminhos um pouco mais finos em direções diferentes. O objetivo desses caminhos é que eles levem até a borda da plataforma e estabeleçam uma ponte para cada uma das grandes estalagmites circundantes, com alguns edifícios selecionados em cada uma para estender o alcance da vila. Com os caminhos traçados, era hora de criar mais alguns projetos de construção, enquanto tentava trabalhar em ainda mais estilos, criando janelas circulares e telhados gradualmente inclinados. Fazer isso fez com que os edifícios se tornassem realmente únicos e diferentes de tudo que eu já havia feito antes. Para qualquer um dos edifícios que tinham paredes de ardósia limpas, espalhei mais alguns blocos de folhas para funcionarem como vinhas e folhagens, para mais uma vez significar a natureza. Reivindicando esta pequena seção da caverna que está recebendo luz solar. Para adicionar um pouco mais de variedade à construção, decidi fazer um pequeno mirante público ao ar livre entre esta bifurcação e a estrada. Pois o espaço era pequeno demais para uma casa, e assim fica bem aberto, e não parece muito compacto. Feito isso, fiz um pequeno banco em frente ao grande carvalho e comecei a construir uma casa normal. No entanto, uma vez concluído, eu o giraria em um pequeno ângulo, para caber na lacuna longa, mas fina, que permaneceu no lado esquerdo do caminho. Claro que, uma vez feito isso, tive que dar uma volta e arrumar um pouco, mas depois disso, coloquei alguns postes de luz ao redor da vila para iluminar as áreas escuras. Depois de trabalhar em outro edifício especial e mantendo o mesmo tema da cúpula de vidro, alguns dos outros edifícios decidiram fazer uma estufa. Brinquei com o conceito dos vitrais, mas no final decidi manter tudo em vidro branco e em vez disso encheria o interior com plantas coloridas porque não queria. Colidisse com o vidro colorido e faria com que parecesse muito bagunçado. Eu novamente arrumei as coisas e adicionei mais folhagem nos arredores antes de passar para outro edifício diagonal personalizado. Porém, desta vez, em vez de construí-lo em linha reta e girá-lo, decidi construí-lo apenas no eixo diagonal. Isso pode ser um pouco complicado no início. Na verdade, pode ser um pouco como um quebra-cabeça, se todas as peças não se encaixarem e estiverem ligeiramente inclinadas. Mas para a construção final, acabei copiando um dos outros projetos de construção que fiz anteriormente. No entanto, quando colei no prédio, ele estava ligeiramente pendurado no penhasco. Então decidi fazer disso um novo recurso da construção, adicionando suportes que se projetam da face da rocha para sustentar o edifício. Acabei ajustando outras partes para torná-lo único, alterando os telhados e algumas das características principais. Por fim, fiz um pequeno buraco na beira do caminho e espalhei mais algumas folhagens. Agora vamos ver o que fizemos até agora. Você...
Agora, estou construindo esta e a maioria das minhas outras compilações no 1.14 há algum tempo, simplesmente para poder usar o World Edit. No entanto, tudo isso mudou agora que finalmente chegamos ao 1.16. Isso significa que temos uma enorme coleção de novos tipos de blocos para trabalhar, incluindo Blackstone, Warped e Crimson Wood, e o mais importante, correntes. Então imaginei que o primeiro passo seria atualizar alguns dos edifícios existentes e incorporar um pouco de centro e 16 escuros prismarine usados em todo o telhado por Warped Wood. É uma cor muito semelhante, mas um pouco mais vibrante. Eu misturei algumas das novas lanternas azuis do sol, que você verá mais adiante no vídeo. E mudei a grama normal para Nilium, pois achei que todos os materiais deformados se encaixavam perfeitamente com toda a vibração de fantasia deste projeto. Fiz as mesmas atualizações nos telhados do castelo e troquei as paredes de concreto branco pelos novos tijolos de quartzo. Se você se lembra, no último episódio eu fiz esta pequena vila no topo de um pedestal de pedra aqui, com um caminho que se bifurca em 3 direções diferentes. Enquanto 2 dessas rotas levarão a uma expansão da cidade incrustada nas estalactites. A terceira rota desce pela encosta rochosa do penhasco até o fundo da caverna. Este caminho é muito ventoso e deliberadamente um pouco impreciso, pois, isso levaria até a área de favelas da vila. Agora que estamos no nível da água, espalhei uma mistura de pedra preta dourada irregular na rocha. Fazer isso faz com que a água pareça mais profunda do que realmente é. Além disso, pensei que a temperatura seria mais alta no subsolo, então incluí linguado, areia e fogueiras debaixo d'água para imitar isso. Para levar esse efeito ainda mais longe, criei alguns geysers de lava, como outra característica do chão da caverna. No fundo, ergui uma ponte de corda conectando os 2 trechos de terreno, e em seguida, mapeei vagamente um caminho para as favelas. Em lã, usei escadas para acessar vários níveis das favelas. E aqui estou fazendo outro geyser de lava, um pouco mais perto da terra, e um pouco mais central do que será a pequena vila. Comecei a povoar a área com edifícios de design muito simples. Eu não queria tornar nenhum deles enorme, pois a ideia era criar plataformas acima das casas e empilhar edifícios no topo, realmente tentando manter esse espaço apertado e movimentado. Embora as casas tenham um design simples, adicionei placas nas paredes e nas portas e janelas para imitar tudo que estava sendo tapado e mal reparado. O nível mais baixo de edifícios no nível da água, corre o risco de queimar devido aos geysers. Como você pode ver nesta cabana incendiada que incluía ao lado da lava do outro lado da vila, consegui copiar uma das seções empilhadas do edifício, misturando-a em a face do penhasco atrás e fazendo algumas pequenas edições neles. Eu realmente queria fazer com que esses edifícios parecessem desgastados e muito mais pobres em comparação com a vila de classe alta acima, especialmente usando as cores contrastantes dos novos blocos deformados e vermelhos para ajudar a diferenciá-los ainda mais. E você pode realmente ver a diferença no design de edifícios quando os compara lado a lado. Com esta seção de plataforma e construções completas, faço outra ponte de corda que se estende até a outra plataforma de edifícios enquanto continuamos ao redor da paisagem em forma de ferradura. Construí mais 2 prédios compactos e degradados, e com um terceiro, fiz o primeiro prédio maior. Dito isto, ainda não é tão grande, mas provavelmente é considerada uma mansão neste local. Construindo outra plataforma acima dos 2 pequenos edifícios, faço novamente uma ponte, conectando-a ao outro bloco de edifícios, preenchendo o espaço restante no topo com uma única casa e depois adicionando uma escada em um dos lados, para conectar novamente ao térreo mais uma vez. À medida que continuamos, voltamos à seção que copiei e colei anteriormente. Porém, considerando que esta seção de plataformas atinge o nível da água, decidi adicionar um terceiro e último nível às plataformas empilhadas, fazendo algumas edições para uma vez mais os edifícios pré-existentes antes de trabalhar num edifício especializado em carpintaria de ferreiro. Tinha um espaço externo para as ferramentas trabalharem e consegui espremer um poço no espaço restante, ao lado também. Por último, no topo da plataforma que acabei de criar, adiciono novamente um único edifício com um pouco mais de detalhes do que o resto. Finalmente, comecei a trabalhar na última grande plataforma elevada e, em vez de ter vigas de suporte indo direto para o chão, decidi construir suportes na própria face do penhasco e então usei uma variedade de blocos diferentes em comparação com as outras plataformas. A razão para isso é porque decidi construir o último grande edifício nas favelas, que presumo que seria uma espécie de prefeitura, destaca-se em comparação com o resto das casas. Eu fiz esta estalagmite no meio da vila porque queria criar uma seção de plataforma para ajudar a conectar tudo usando pontes de corda. Como eu disse, queria que as favelas parecessem movimentadas e compactas. Assim, ao construir pontes de corda em todas as direções, quase como uma teia de aranha, transformou completamente a aldeia. Finalmente conectei as últimas seções de terreno ao nível da água e criei este pequeno projeto de ponte usando galinhas escondidas embaixo, presas em cercas com cordas para acabar com as favelas. Eu ilumino o local com as novas lanternas Soul. Em 116,
Você pode tornar as molduras dos itens invisíveis, o que leva a uma série de designs e possibilidades diferentes para decorar. Você me verá usando-os aqui nas luzes e em muitos outros lugares da construção. Em seguida, espalhei mais lanternas de alma penduradas em correntes ao longo da parte inferior das pontes de corda. E quanto ao nível do solo, faço um desenho de poste alternativo e repito-o pelo resto da aldeia. E por último, espalhei uma porção de vinhas chorosas pelas pontes, ao lado das favelas. Pensei em incluir um pequeno cais de pesca. Como você pode ver, tenho usado muitas fogueiras apagadas nesta construção, simplesmente porque elas funcionam muito bem ao fazer pisos ou telhados de madeira frágeis, usando a técnica de moldura de item invisível. Mais uma vez, tive uma variedade de peixes pendurados em correntes dentro do barraco ao lado do cais. Comecei a construir um barco de pesca em miniatura, e uma vez satisfeito com o design, copiei-o para a área circundante. Aqui eu adiciono algumas trepadeiras na fenda. Como anteriormente, senti que não havia folhagem e natureza suficientes entrando na caverna. Também brinquei com a ideia de usar água, mas acabei decidindo não fazê-lo, pois obstruía a visão do castelo. É hora de adicionar um pouco de luz e decoração ao teto da caverna. Então comecei a projetar uma enorme lanterna suspensa, usando a lanterna original como base para trabalhar. Usei netherite para a corrente, então não é o mais barato. Materiais para sobrevivência, mas felizmente não preciso me preocupar com isso. Na verdade, tentei usar apenas materiais novos da atualização 116 ao construir isso, além de pedras de amolar, cercas e alçapões, é claro. Para a fonte de luz em si, usei uma combinação de blocos emissores de luz, adicionei algumas chamas no topo deles e, por último, enchi a lanterna com vitrais de cores diferentes para emular um brilho. Com a enorme lanterna suspensa completa, percorri a caverna e comecei a colocá-las ao redor. Soldei-a. Esta versão ainda apresenta alguns bugs, então, a cada nova lanterna colocada, eu tinha que dar uma volta e consertá-la manualmente antes de passar para a próxima. Já faz um tempinho que não trabalhamos no castelo principal. Nós realmente não tocamos nele desde a construção inicial da primeira parte, mas achei que já era hora de fazer algumas mudanças e organizar o terreno, pois eles estavam vazios anteriormente. Na verdade, me inspirei em Zelda Breath of the Wild para esta parte, especificamente em Zora's Domain. Possui muitas rotas sinuosas que levam a todas as áreas acima de um corpo de água. Então decidi fazer o mesmo e adaptar as já existentes. Eleva-se ligeiramente. Para fazer o mesmo, fiz um corte transversal na passarela, que se curvaria em direção a cada torre. E novamente, usando uma combinação dos novos blocos para realçar algumas características, fiz a passarela contornar as torres, e depois continuei para a próxima torre junto. Felizmente, eu o soldei para tornar as coisas um pouco mais fáceis para mim. No entanto, como mencionei anteriormente, ainda é uma versão inicial dele, por isso tem alguns bugs, então consertar as seções recém-coladas atrasou um pouco o processo. Eu deliberadamente mantive as vigas de suporte no mínimo, e as usei apenas quando necessário, o que você provavelmente me verá fazendo ao fundo, trazendo o tijolo de pedra até o nível da água. Por último, do outro lado, fiz uma passarela que descia das torres finais e as conectei de volta ao castelo. Portanto, a principal característica do domínio do Zoro é a água, mais especificamente as enormes cachoeiras. E claro, eu queria incluir algumas na minha construção que jorram das paredes da caverna. Eu também fiz isso porque queria dar ao pouquinho de água que já existe na caverna uma fonte. Coloquei muitas pequenas esferas contra as paredes da caverna usando lã azul e uma vez cobri-as com lã vermelha. Obviamente, estes são um espaço reservado que eventualmente substituiria a lã azul por água e a lã vermelha por blocos de barreira. Eu já usei essa técnica antes para criar grandes cachoeiras e manter sua forma sem a mecânica da água do Minecraft, tentando consertar tudo. E finalmente, resultando em uma bagunça 99% das vezes. Para completar, usei teias de aranha para dar a ilusão da força da água batendo nas rochas acima das favelas. São 2 pedestais de pedra conectados por pontes sem nada sobre eles. Então, para o menor, decidi construir um elevador semelhante ao usado em Game of Thrones, na lateral da parede. Só que isso levaria até o nível da água, que seria o cais que leva ao futuro Minas do Reino. Usando uma combinação de alçapões, placas e fogueiras, consegui criar este frágil elevador de madeira suspenso por correntes que transportaria os trabalhadores até o fim. Continuei as correntes por todo o poço do elevador e tentei incorporar algum tipo de sistema de tração. Usando correntes, mós e cortadores de pedra, acrescentei algumas pilhas de barris que seriam preenchidos com mercadorias, e em uma das docas, montei um pequeno sistema de guindaste para auxiliar os trabalhadores no levantamento de barris pesados para o navio deles. Usar suportes de armadura em sua construção pode ser muito útil e único, e, combinar isso com a galinha escondida em uma liderança resulta em alguns designs especiais. É claro que tive que construir as naves de trabalho, e construí-las nesta escala foi um grande desafio. Mas inspirado em alguns designs que encontrei online, consegui criar este pequeno navio compacto. Pequeno o suficiente para navegar pela rota duvidosa dentro da caverna, mas grande o suficiente para armazenar muitos produtos das coisas finais que abordaremos na parte final do reino.
Fiz alguns ajustes finais no poço do elevador, finalizando o sistema de roldanas com mais galinhas nos cabos e preenchendo o restante do pedestal de pedra com terreno rochoso. Na outra extremidade da ponte, construí o portão principal de entrada do reino, reutilizando os mesmos desenhos de torre dos portões de entrada anteriores e construindo-os no pedestal de pedra. O longo caminho ventoso que leva à entrada da caverna precisava de alguns ajustes para torná-lo facilmente acessível, pois descia até a área do portão principal. Uma vez aqui embaixo, eu também construí algumas paredes como essa ao redor do castelo principal para abrigar a área, de modo que a única maneira de entrar no reino fosse através do portão principal. Continuei fazendo isso por toda a volta, e então comecei a fazer outra pequena área de carregamento para os trabalhadores entrarem e saírem do reino com suas mercadorias. Mas com isso, vamos ver o que fizemos ao reino até agora. Muitos de vocês mencionaram que a caverna parecia muito cinza, e era difícil ter uma noção real de profundidade na caverna. Isso ocorre porque tive que aumentar a gama do visual do jogo, o que torna a caverna mais brilhante para que você possa ver o que estou fazendo. Mas ao fazer isso, tudo tende a ficar um pouco desbotado. Então, para resolver isso, espalhei algumas pedras negras nas paredes mais distantes da caverna. Em alguns desses clipes anteriores, você pode ver algumas falhas visuais com o mundo descarregando ao redor do meu personagem. A culpa foi minha, pois errei durante o processo de gravação, então é culpa minha, mas isso vai se consertar um pouco mais tarde no vídeo. Como você pode ver, estou adicionando um pouco de vegetação e desgaste às estátuas de pedra, com trepadeiras rastejando pelos pedestais. Novamente, essa foi uma das sugestões do seu cara. Para ajudá-los a se destacarem um pouco mais da caverna ao redor, terminei adicionando algumas luzes dispersas para dar a ilusão de que as estátuas estão espalhando vida na caverna escura no lado direito do castelo principal. Eu queria preencher esse espaço morto. Você deve se lembrar que no episódio anterior eu construí um sistema de barcos e docas ao redor da caverna que levaria às minas. Agora chegaremos às minas em apenas um segundo, mas é claro que precisamos de uma área para elas refinarem os cristais e as gemas. Então esta área está sendo transformada na Forja do Reino. Claro que o terreno por aqui é acidentado e exagerado, então precisávamos arrumar as coisas e criar uma área plana para trabalhar, certo? Você deve estar se perguntando por quê, depois de falar sobre a criação de uma forja, comecei a construir uma cabeça. Meu raciocínio para isso é porque imaginei criar uma escultura de cabeça dos antigos cavaleiros élficos que originalmente fundaram o reino. Você deve se lembrar desses cavaleiros do primeiro episódio, onde fiz estátuas de corpo inteiro deles no castelo principal, alimentando a gigante Nether Star, obviamente muito menor, que atua como fonte de poder para o reino. Essas grandes esculturas de perfil de cabeça produziriam um poderoso jato de água pela boca que alimentaria a forja. Vou me aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco. Construir a anatomia humana no Minecraft sempre pode ser um pouco complicado, mas construir a cabeça é sempre a parte mais difícil. Como você pode ver, eu passo por muitas iterações, construindo e desenterrando, definindo recursos até que algo comece a se encaixar. De qualquer forma, depois de algum tempo de ajustes, consegui controlar as proporções e começar a adicionar um capacete novamente. Eu queria que parecesse élfico, então consegui criar esse design de aparência única. E uma vez pronto, brinquei com os materiais e adicionei outra estrela na frente do elmo. Com a escultura da cabeça concluída, comecei a construir uma roda d'água embaixo dela. Este é posicionado logo abaixo da boca para que possa captar a água e começar a girar a roda que aciona os fornos da forja. Brinquei bastante com esse design, experimentando diferentes técnicas e usando diferentes blocos para uma abordagem que pudesse fazer sentido na vida real. Obviamente, trabalhar em um ângulo de 45 graus para alguns braços torna tudo difícil, mas, consegui e posicionei corretamente. Comecei a encapsulá-lo em pedra, e esta seria a estrutura de todo o sistema, e uma vez feito isso, será embutido na parede da caverna para dar a impressão de ter sido construído ou gravado na rocha. Descendo ao longo de um lado da estrutura, eu criei uma escada em zigue-zague até o nível do solo. Isso seria para a manutenção do sistema quando necessário. Além disso, no topo da escada há um enorme sistema de polias de alavanca projetado para abrir a comporta da boca, ativando essencialmente a forja. Finalizo o projeto da estrutura incorporando esta seção que copiei das lanternas gigantes suspensas e coloquei-as na frente para fins de decoração e suporte adicional da estrutura.
Então chegou a hora de copiar o desenho e fazê-lo cobrir toda a parede. Assim que terminei de ajustar o design, copiei toda a estrutura e embuti-a na parede da caverna. Em seguida, preenchi seções de cada lado das faces e trabalhei nessa seção curva de suporte que levaria no teto da caverna até ficar nivelado com a rocha, e então comecei a copiá-lo para finalizar o sistema. Para alimentar os fornos no local, adicionei água. O reino subterrâneo fica no precipício da costa. Então a água que jorra vem direto do grande e misterioso oceano próximo a ele. De qualquer forma, é hora de construir as enormes fornalhas que alimentamos. Eu me inspirei muito para todo o design da forja nos filmes Hobbit em Erebor the Lonely Mountain. Curiosamente, essa foi uma das minhas primeiras construções no canal. Então, se você ainda não viu, é melhor dar uma olhada. Eu cerquei a forja com este desenho circular e cavei até o leito rochoso, que preencho com algumas fogueiras, e depois cubro com uma camada de lava. Colocar fogueiras sob a lava é ótimo, pois as partículas de fumaça continuam a subir através da camada de lava, adicionando mais recursos visuais para mostrar o quão quente ela realmente está. No topo da fornalha gigante aberta, fica uma grande panela onde os minerais são fundidos e refinados em objetos de valor do reino. Acabei usando obsidiana chorona e âncoras de respawn como líquido. Com uma fornalha pronta, copiei e espelhei ao lado da original e limpei o terreno. Agora, pulei para a primeira pessoa apenas para lhe dar uma noção da escala desta construção. A área da forja pode parecer enorme, mas é apenas uma pequena fração da caverna. Anteriormente, mencionei as minas. Então agora é hora de passar para o lado da forja e construir uma ponte conectando ao posto avançado principal da mina. Como você pode ver aqui, o terreno mais uma vez é muito acidentado e inutilizável. Então é hora de arrumar um pouco as coisas e criar as bases. Depois de editar um pouco o terreno e consertar o nível da água, adicionei o mesmo sistema de polia de guindaste em miniatura que usei nas docas no episódio anterior, que descarregaria alguns dos materiais para os barcos abaixo para transportá-lo para a forja. Falando em forja, precisava de uma área de carregamento para os navios atracarem. Então construí um pequeno cais de embarque entre os fornos e comecei a trabalhar em outro à direita da forja. Com um pouco de edição do terreno, eu baixei-o para um segundo nível e forneci uma área para os navios atracarem, incluindo mais alguns projetos de guindastes em miniatura para ajudar na movimentação das remessas para fora e para dentro dos barcos, com vários barris cheios de minerais. Percebi que com todas essas mercadorias sendo fundidas e transportadas, a área precisava de algumas torres de guarda para proteção. Da mesma forma, eles imitam o mesmo estilo de torres que fiz anteriormente para garantir que combinem com o ambiente. No entanto, eu queria fazer com que parecessem um pouco mais ameaçadores para mostrar uma presença de poder. Com o projeto da torre concluído, eu a posicionei no cais e comecei a colocar uma perto do posto avançado da mina e uma final, perto da água. Como era a principal área de entrada nas proximidades, obviamente precisava de um caminho acessível, então conectei-o à área do posto avançado da mina. A área estava começando a ficar um pouco escura e sombria. Então fiz esses pequenos pedestais de fogo e os coloquei ao longo dos caminhos para a mina. Assim que cheguei ao posto avançado, comecei a trabalhar na entrada de um dos túneis da mina, que copiaria e usaria também nas outras entradas. Continuei os fireplanks ao longo do caminho para a outra torre de vigia, e depois copiei o mesmo projeto de elevador que usei no episódio anterior para escalar a face do penhasco e permitir que o acesso se ramificasse em diferentes áreas para as minas. A partir dele, construí plataformas de madeira de cada lado que se conectavam aos caminhos sinuosos que se ramificavam em várias direções diferentes para vários túneis por toda a face do penhasco. Eu arrumei meu trabalho aqui e ali, fazendo com que parecesse um pouco mais natural e gravado na rocha no posto avançado, adicionei mais alguns barris e os enchi com materiais. Decidi então que queria fazer algumas alterações nesta torre de guarda. Em vez de tê-la como uma simples torre de defesa, queria ter outra forma de transportar materiais para a forja, pois ter o único meio de transporte, sendo um barco pequeno, não me parecia muito eficiente. Então, em vez de usar correntes laterais, criei um sistema de correia transportadora para ajudar a transferir as mercadorias para uma torre irmã na forja.
Isso significa que os minerais seriam transportados direto para a porta frontal dos fornos. Agora, obviamente, eu precisava de uma maneira de fazer com que o sistema de correia transportadora fizesse algum sentido, então adicionei um grande sistema de engrenagens no topo da torre que giraria e moveria a correia transportadora. Na outra extremidade da correia transportadora, coloquei a torre irmã, conectei tudo e acrescentei outro cais de carga, cheio de minerais, prontos para serem fundidos com a adição de outro guindaste em miniatura. Agora, se você não sabia, eu gosto de guindastes. Então vamos adicionar outro. Ok, embora este seja o último, eu prometo, e é necessário. Percebi que não havia realmente nenhuma maneira de transportar os produtos líquidos fundidos para fora dos fornos. Então pensei em fazer um guindaste grande para retirá-lo de cima deles e despejá-lo em bacias no chão. Copiei o design da torre das torres de engrenagens, porque achei que era uma boa base para trabalhar. Aumentei a altura e aumentei a base para ajudar a sustentá-la. Agora, no topo, eu queria criar um sistema de engrenagens que pudesse fazer algum sentido. Eu manteria a engrenagem única no topo da torre, o que inclinaria o braço do guindaste, para cima e para baixo. Abaixo disso, porém, fiz esse sistema de engrenagem dupla, que ajudaria a girar o guindaste horizontalmente. Um seria ativado para girá-lo para a esquerda e o outro para a direita. Entre os conjuntos de engrenagens, posicionei o braço do guindaste M em um leve ângulo. Prendi-o na engrenagem superior e adicionei um contrapeso na extremidade. Na frente do braço fiz um gancho que seria preso a cada lado da panela do forno e comecei a finalizar o desenho do guindaste, alterando alguns de seus materiais. Agora, de volta às docas, eu ainda tinha um grande espaço vazio para trabalhar, então pensei em convertê-lo em um arsenal e campo de treinamento. Alguns dos materiais aqui seriam descarregados e transformados em armas para os militares. No entanto, percebi que queria que a defesa do reino fosse mais do que apenas militar. Então mudei o campo de treinamento de lado e construí uma grande jaula de pedra preta. A principal forma de defesa do reino seriam os dragões Wyverns, se você quiser ser específico. Então pensei em construir um dragão enjaulado próximo ao arsenal. Eles capturariam e treinariam os dragões desde tenra idade, até ficarem domesticados o suficiente para ajudar na defesa do reino. Agora, esta foi a primeira vez que construí um dragão contido em um espaço tão pequeno, quanto mais filhote de dragão. Eu realmente me esforcei para incluir alguns dos recursos principais no design, mas finalmente consegui. Terminei o resto do corpo, e dei-lhe algumas asas para mostrar ainda mais que era um jovem dragão que eu construí. Eu o fiz cuspir fogo entre as barras da jaula. Com o jovem dragão completo, voltei a completar esta área construindo o arsenal. Mas antes de fazer isso, pensei em montar esta pequena torre ao lado dela. Bem, este edifício não é enorme e tem um design relativamente simples, mas em cima dele pensei em fazer uma área para o comando de contratação supervisionar o treinamento conforme ele acontecia abaixo. Dentro do prédio fiz uma pequena fornalha e área de ferraria, onde seriam forjadas as armas e armaduras. E até usei algumas molduras de itens invisíveis para exibir alguns dos itens pendurados em correntes e nas paredes. Agora, obviamente, eu tinha que combinar essa área com o resto do reino, então usei placas de pressão e botões para decorar o caminho ao redor da forja e das minas. E por último, foi acrescentada uma área para o guindaste despejar os remos fundidos em cada lado dos fornos. E com isso fica completa a área de forja e mineração. Como você pode ver, essa área demorou um pouco para ser concluída, mas estamos apenas começando. Do outro lado do castelo, havia outra grande área intocada da caverna. Então pensei, que espaço perfeito para um grande cofre para armazenar todos os minerais extraídos da caverna. Construí uma grande área plana e comecei a construir um pilar singular, brincando com o projeto, incorporando algumas das novas adições de blocos, até chegar a esse projeto ameaçador de 40 blocos. Decidi elevar a paisagem junto com o pilar e depois copiar e cole o pilar uniformemente em um círculo. Tecnicamente, isso funcionaria como a entrada para os cofres, mas falaremos disso um pouco mais tarde. Para as abóbadas propriamente ditas, trabalhei na parte de trás destes pilares e comecei criando uma abóbada simples. Com um dos cofres completo, copiei e colei, transformando-o em centenas. Agora, se você ainda não percebeu, estou alinhando com a curvatura dos pilares e, claro, incorporando as abóbadas na face da rocha.
Com metade dos cofres concluídos, subi esta escada para permitir o acesso a cada nível e adicionei lanternas na frente de cada porta do cofre. Depois, com o desenho completo, espelhei para combinar com o outro lado. Como mencionei anteriormente, os cofres serão embutidos na parede. Então era hora de fazer um pouco de terraformação e trazer a parede traseira para frente e misturá-la com as paredes da caverna existentes. Mais uma vez, sinto muito por qualquer recorte visual estranho, enquanto o mundo descarrega aleatoriamente, prometo que estamos chegando ao fim. Agora, esse piso circular para as abóbadas parecia um pouco cinza e vazio, então pensei em adicionar esse desenho padrão para torná-lo um pouco mais interessante. Eu fiz o design inicial no centro e elaborei um padrão para se espalhar em todas as direções. É claro, eu só tive que trabalhar em uma seção específica porque, uma vez feito isso, eu poderia simplesmente copiá-lo e espelhá-lo para criar um completo padrão de piso. Troquei a pedra restante que estava no chão pelos materiais de caminho persistentes que usei em toda a caverna e misturei tudo com o terreno. Mais abaixo, no lado direito da plataforma, construí uma grande escada até o nível da água, onde ela se encontrava com um cais onde os barcos de transporte podem descarregar os materiais e transportá-los para a segurança dos cofres. Agora, eu me inspirei para esta área em Harry Potter abaixo do Banco de Gringotes. E claro, não deixaria esta enorme estrutura semelhante a um coliseu vazia. Então, voando para frente, construí um grande dragão domesticado, defendendo e protegendo as riquezas do reino. Construí o molde do dragão em lã vermelha, ajustando o corpo conforme desejado. O design do dragão é semelhante ao do Wyvern, que construí desde a atualização de uma caça até cada atualização. Mas fiz alguns ajustes aqui e ali no design, e também mudei ligeiramente a posição do corpo. Depois de construir a estrutura do esqueleto e preencher as asas, espelhei o desenho para o outro lado e comecei a brincar com materiais diferentes. Agora, originalmente eu iria fazer dele um dragão vermelho. No entanto, eu queria manter o tema de cores para o resto do reino, usando aquela madeira turquesa empenada. De qualquer forma, ajustei o design do corpo e o refinei, usando blocos mais detalhados, adicionando uma lombada e usando alavancas na cauda para fazer pontas. Eventualmente fiquei feliz com o design e movi o dragão para mais perto dos cofres. Do outro lado do coliseu, no entanto, estava uma cobra d'água outrora adormecida atacando o reino, na esperança de obter acesso aos cofres e roubar as riquezas do reino, com várias outras serpentes espreitando na água do chão da caverna, prontas para atacar. Agora, você se lembra de como mencionei anteriormente que a caverna ficava ao longo da costa? Bem, essas serpentes aquáticas vêm do reino subaquático do oceano. E se você quiser ver isso em nosso próximo grande projeto, então você sabe o que fazer. Leve este vídeo para 100, 0 curtidas. E podemos começar nossa próxima grande aventura. Mencionei sobre a expansão da Vila Rica em um episódio anterior, então comecei a me ramificar em direção a uma das estalagmites, com esse desenho de ponte de pedra semelhante ao de outras pontes de pedra que fiz anteriormente em todo o reino, incluindo aquela que você pode ver já ao fundo. A ponte sobe gradualmente até atingir a estalagmite e eu a conecto à face rochosa em cada extremidade. Finalmente, incluo um pilar de pedra no meio para suporte extra. Agora, do outro lado da aldeia, ramifico o caminho e conecto-o através de outra ponte, entrando novamente na estalagmite oposta, conectando-a novamente à face rochosa. Obviamente, essas pontes não estão se conectando às estalagmites sem motivo, então começo a medir um cilindro ao redor delas. Este seria o telhado de um edifício em forma de dossel que circunda toda a estalagmite. O design do telhado imita o de outros edifícios do Rich District. No entanto, eu precisava criar suportes personalizados que sustentassem o telhado e se conectassem por baixo ao pilar rochoso. Agora, depois de completar um suporte, consegui copiá-lo para todos os lados e misturá-lo com a pedra, onde a ponte se conecta ao edifício do dossel. Eu cavo um túnel no meio da estalagmite para depois criar uma escada em espiral que leva a diferentes edifícios e níveis ao lado do túnel. Eu crio o primeiro de vários edifícios comerciais que vendem itens únicos e diferentes para o bairro rico.
Obviamente, cada uma dessas lojas é única e vai desde uma padaria até roupas, tecidos e até mesmo produtos em geral. No topo, do nível circular de lojas, construí alguns alojamentos residenciais. Particularmente, um grande edifício que se projeta da estalagmite, semelhante em design ao de outros edifícios do Rich District. Esses são os blocos de construção aos quais leva aquela escada em espiral. Com uma construção concluída, copiei-a em todos os 4 cantos ao redor da estalagmite, ao mesmo tempo que gravei um caminho, permitindo que você andasse por toda a volta, passando por baixo de cada construção e conectando-se à escada central. É claro que, com uma estalagmite completa, consegui espelhar o desenho na outra estalagmite. No lado oposto da aldeia, fiz uma pequena casa diagonal para ficar estrusada na lateral das estalagmites, um pouco mais alta que a construção anterior, quase um pouco como uma casa no estilo Hobbit. Também fiz uma versão direta dessa casinha e passei a embuti-la também nos pilares. Agora, para finalizar, espelhei para a outra estalagmite e depois arrumei as coisas onde colei a casa. Para finalizar o Rich District, construí um pedestal separado para a construção final e mais exclusiva do lote. Imaginei que os elfos tentariam usar a fenda gigante no teto com um observatório. Afinal, é a única fonte de luz natural do reino durante o dia e permite-lhes olhar para o céu noturno e observar as estrelas. Eu criei um telhado em cúpula com uma divisão no meio para um telescópio gigante ficar no topo do telhado. Incluí uma seção de torre adicional e criei um sistema de polias usando engrenagens e correntes para permitir inclinar o grande telescópio. No final das contas, por questões estéticas, acabei girando o prédio em 90 graus para ficar de frente para o bairro Rich. Mas o edifício tinha a capacidade de girar e mudar de direção quando necessário. Então, se eles quisessem usar o telescópio, bastariam girar o telhado e olhar para o céu noturno. Eu construí o restante do prédio e separei-o em diferentes níveis. Acabei baixando e reajustando a altura do prédio, pois não queria obstruir nada desnecessariamente, criando um caminho inclinado desde a aldeia. Terminei o edifício adicionando uma porta frontal na diagonal para entrar no edifício, várias janelas ao redor, e terminei espalhando algumas plantas e vinhas pelas paredes do edifício. Por último, imaginei que o reino precisaria de mais algumas torres de guarda espalhadas perto da entrada da caverna para maior defesa. Incluí uma no pequeno pedestal com as 2 pontes de conexão. Adicionei uma na entrada do portão principal ao lado dela. E, finalmente, adicionei a última na terceira estalagmite restante, ao lado do bairro rico do observatório e do caminho que leva para as favelas. Mas com isso, a construção está completa. Então é hora de dar uma última olhada em uma das minhas maiores construções de Minecraft, o Reino Subterrâneo.
E aí está, meu maior projeto de Minecraft até agora, que levou vários meses para ser montado. Espero que você tenha gostado deste mini-filme de Minecraft e dê asas à sua imaginação. A contribuição e o envolvimento de sua equipe realmente dão vida a essas construções. O que você acha que poderia ser adicionado ao reino subaquático rival? Sabemos que eles enviaram um exército de serpentes subaquáticas para atacar o reino subterrâneo. Mas o que mais poderiam ter planejado suas ideias abaixo nos comentários, e elas poderão ser apresentadas na próxima parte desta série. Além disso, se quiser baixar esta compilação inteira, você pode fazer isso no meu Patreon. Você pode assinar e cancelar imediatamente e ainda ter acesso a todas as minhas compilações pelo restante do mês. Mas para aqueles que decidirem ficar por aqui, eu vejo vocês e até transformo um derramamento do Patreon em algum momento de 2021. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Apenas